A história de Pedro, o Grande, tem início em um período de grande instabilidade na Rússia. Nascido em 9 de junho de 1672, em Moscou, Pedro Alexeyevich Romanov veio ao mundo como o 14º filho do czar Alei Shui, fruto de seu segundo casamento com Natalia Narikina. Sua linhagem materna era nobre, mas não particularmente poderosa, o que mais tarde influenciaria o equilíbrio de forças entre as famílias aristocráticas em disputa pelo controle do trono russo. O contexto político da Rússia na época do nascimento de Pedro era de transição. A dinastia Romanov havia sido instaurada recentemente, após o tempo de dificuldades, uma fase marcada por crises dinásticas, guerras civis e invasões estrangeiras. A Rússia do século XVII ainda era uma nação predominantemente feudal, com vastos territórios mal administrados, uma economia agrária arcaica e instituições estatais frágeis. O poder do czar era absoluto em teoria, mas, na prática, estava constantemente ameaçado por boiardos influentes e facções familiares rivais. Desde o início, Pedro foi uma criança diferente. Ao contrário de muitos membros da aristocracia russa da época, ele teve uma criação menos cerimonial e mais livre, em parte por não ser inicialmente considerado o herdeiro direto ao trono. Essa relativa liberdade permitiu que ele desenvolvesse uma curiosidade aguçada e um interesse precoce por assuntos incomuns para um jovem nobre, como matemática, cartografia, construção naval e artilharia. Seu espírito investigativo contrastava fortemente com a cultura de isolamento e desconfiança que predominava entre a nobreza russa. Com a morte de Alei Shui em 1676, o trono passou inicialmente para o meio-irmão de Pedro, Fiódor III, um czar doente e de vida curta. Após sua morte, em 1682, iniciou-se uma acirrada disputa sucessória entre os partidários da família Miloslavski, ligados à primeira esposa de Alei Shui, e os Narikin, a linhagem de Pedro. Essa crise resultou em um levante do Streltsy, a guarda militar tradicional de Moscou, que culminou na execução brutal de vários aliados dos Narikin e na imposição de um governo conjunto entre Pedro e seu meio-irmão, Ivan V, sob a regência da meia-irmã Sofia Alexeyevna. A regência de Sofia, entre 1682 e 1689, foi um período determinante na formação política de Pedro. Embora jovem e formalmente excluído das decisões do governo, Pedro observava com atenção os jogos de poder e aprendia com o caos ao seu redor. Durante esses anos, estabeleceu-se em Preobrazhenskoye, nos arredores de Moscou, onde fundou companhias militares experimentais e começou a criar um ambiente de treinamento que mais tarde serviria de base para a futura reforma do exército russo. A ausência de Pedro das decisões centrais do governo permitiu que ele se distanciasse dos padrões tradicionais da elite russa. Essa experiência moldou uma das características centrais de sua personalidade, a aversão à rigidez da corte moscovita e à influência das velhas famílias aristocráticas. Em vez disso, Pedro buscava conhecimento e inovação, muitas vezes ignorando os protocolos que limitavam sua atuação. Desde cedo, ele demonstrava o desejo de romper com o passado e conduzir a Rússia a um novo patamar de desenvolvimento. A influência materna também foi significativa na formação do jovem Pedro. Natalia Narikina, de temperamento firme e inclinada à cultura ocidental, contrastava com os costumes conservadores da maioria das mulheres da nobreza russa. Ela estimulava o filho a buscar uma educação mais ampla, ainda que o sistema educacional russo da época fosse extremamente rudimentar. Pedro compensava essas deficiências com aprendizados práticos, adquiridos por meio de observação direta e interação com estrangeiros presentes em Moscou. Outro aspecto importante de sua juventude foi o contato com o bairro alemão da capital, um enclave habitado por europeus ocidentais, especialmente alemães, holandeses e ingleses. Embora marginalizados pela sociedade russa tradicional, esses estrangeiros introduziram Pedro a novas ideias, tecnologias e modos de vida. Ali, ele aprendeu a construir embarcações, a manejar ferramentas e a conversar em outras línguas, o que ampliou radicalmente seus horizontes e influenciaria profundamente suas decisões políticas futuras.
Apesar de sua formação pouco convencional, Pedro não foi um rebelde sem causa. Pelo contrário, desde jovem ele compreendeu que qualquer transformação na Rússia exigiria um controle firme do poder central. Essa percepção seria crucial nos anos seguintes, quando finalmente assumisse o governo e conduzisse um dos processos mais radicais de modernização já vistos em um império europeu. A trajetória de Pedro rumo ao poder foi marcada, desde cedo, por intensas disputas políticas e desafios à sua legitimidade. Com a morte do czar Fiódor III, em 1682, a Rússia foi lançada em uma crise sucessória que evidenciou a fragilidade do sistema de governo e a profunda divisão entre as elites dominantes. Embora Pedro fosse descendente direto do czar Aleixo I, sua juventude e a origem de sua mãe, Natália Narikina, causaram resistência entre setores tradicionais do poder, que apoiavam Ivan, seu meio-irmão mais velho, mas de saúde debilitada. O vácuo de autoridade alimentou a rivalidade entre duas poderosas famílias, dos Miloslavski, ligados à primeira esposa do czar Aleixo, e os Narikin, família de Natália. Essa polarização não era apenas uma disputa dinástica, mas refletia também diferentes visões sobre o futuro da Rússia. Os Miloslavski representavam a nobreza tradicional e conservadora, enquanto os Narikin, com maior abertura à influência ocidental, simbolizavam um setor mais progressista, ainda que incipiente. Esse conflito doméstico colocaria Pedro no centro de uma luta que definiria os rumos do país. A insatisfação política culminou em um evento dramático, a Revolta do Streltsy, em maio de 1682. Os Streltsy eram tropas de infantaria estabelecidas no século XVI, com funções militares e policiais, mas que ao longo do tempo se tornaram uma força politicamente instável e suscetível à manipulação. Eles foram instigados por boatos sobre a morte de Ivan V e sobre um suposto golpe dos Narikin para colocar Pedro no trono. O resultado foi uma explosão de violência no Kremlin, onde membros da família de Pedro e aliados políticos foram brutalmente assassinados. O massacre não apenas traumatizou o jovem Pedro, mas também lhe revelou, de maneira precoce, a natureza volátil do poder na Rússia. Tendo presenciado pessoalmente a fúria popular e a impotência do governo frente à desordem, Pedro começou a nutrir um sentimento de desconfiança crônica em relação às forças armadas tradicionais e às estruturas de poder herdadas. Essa experiência não seria esquecida e mais tarde influenciaria diretamente suas reformas militares e administrativas. Como solução temporária para a crise, o trono foi entregue em regime de corregência a Ivan V e Pedro, com a princesa Sofia Alexeyevna, irmã de Ivan, exercendo a regência. Pedro, ainda com apenas 10 anos, foi afastado das decisões políticas e relegado a uma posição simbólica. Sofia, com o apoio dos Miloslavski do Streltsy, assumiu de fato o governo, consolidando sua autoridade por meio de alianças e propaganda. Durante os 7 anos de regência de Sofia, a corte moscovita foi palco de uma administração altamente centralizada e conservadora. Ela procurou preservar a ordem e conter os avanços de qualquer reforma, mantendo Pedro afastado das questões do Estado. No entanto, mesmo à margem do poder, Pedro começou a reunir seus próprios aliados, especialmente entre a nova geração de nobres e militares descontentes com o status quo. Com o tempo, ele construiu uma rede de apoio que viria a ser essencial para a sua ascensão. Paralelamente, Pedro passou a desenvolver uma milícia particular formada por jovens de sua confiança, oriundos da nobreza rural. Em Preobrazhenskoye, ele criou campos de treinamento militar improvisados, nos quais experimentava táticas de combate, organização de tropas e manobras de artilharia. Esses grupos, conhecidos posteriormente como os regimentos Preobrazhensky e Semenovsky, serviriam de embrião para a futura guarda pessoal do czar e seriam fundamentais para consolidar sua autoridade. A juventude de Pedro, portanto, foi tudo menos passiva. Apesar de afastado das instituições formais, ele usou seu tempo para observar, planejar e preparar uma futura tomada de poder. Enquanto Sofia governava sob constante tensão com os boiardos e os militares,
Pedro formava uma cultura própria de comando, marcada por pragmatismo, disciplina e aversão ao cerimonialismo ortodoxo da corte russa. A regência de Sofia começou a ruir à medida que sua base de apoio se desgastava. Em 1689, com o apoio dos regimentos militares que havia formado e com respaldo popular crescente, Pedro finalmente depôs a meia-irmã. Sofia foi confinada a um convento, e Pedro passou a governar formalmente ao lado de Ivan V, que, debilitado e apático, pouco influenciava nas decisões. Embora ainda jovem, Pedro assumia, enfim, as rédeas do Estado, encerrando um ciclo de tutelas e dando início a uma nova era de protagonismo. Esse episódio foi um divisor de águas na vida de Pedro. Sua vitória política contra a regente e a formação de um exército leal a si próprio marcaram a transição de um príncipe ameaçado para um líder autônomo e estrategista. A experiência acumulada nos bastidores do poder, durante os anos de instabilidade e repressão, foi essencial para moldar sua visão de Estado. Com o controle consolidado, Pedro estava pronto para iniciar uma série de transformações que alterariam radicalmente o destino da Rússia. A virada do século XVII para o XVIII foi, para a Rússia, um período de redefinição de identidade e ambição geopolítica. Nesse contexto, Pedro, já no comando do Estado russo, percebeu que o futuro da nação dependia da capacidade de aprender com as potências ocidentais. A Rússia, até então cultural e tecnologicamente isolada, estava atrasada em relação às principais potências europeias, especialmente nos campos militar, científico e industrial. Consciente dessa defasagem, Pedro arquitetou uma das iniciativas mais ousadas de sua época, a chamada Grande Embaixada. A Grande Embaixada foi uma missão diplomática e técnica organizada entre 1697 e 1698, composta por cerca de 250 integrantes, entre diplomatas, militares, artesãos e nobres russos. O objetivo oficial era formar alianças contra o Império Otomano, mas os reais interesses de Pedro iam muito além da diplomacia. O czar via essa jornada como uma oportunidade única de absorver os conhecimentos do Ocidente e aplicá-los à modernização da Rússia. Em um gesto inédito, ele se disfarçou sob o pseudônimo de Piotr Mikhailov e participou anonimamente da comitiva, rompendo com os protocolos imperiais e demonstrando seu pragmatismo. Ao longo de mais de um ano de viagem, Pedro passou por diversos países, incluindo o Sacro Império Romano Germânico, as Províncias Unidas dos Países Baixos, a Inglaterra e, em menor escala, a França. Em cada parada, ele buscou contato direto com cientistas, engenheiros, arquitetos, oficiais militares e industriais. Seu interesse era amplo e prático, observava o funcionamento de estaleiros, fundições, laboratórios, escolas militares e obras públicas. Essa experiência prática era incomum para um monarca da época, mas refletia a disposição de Pedro em aprender com humildade o que julgava necessário para a Rússia. Nos Países Baixos, Pedro mergulhou particularmente no aprendizado da construção naval. Trabalhou como aprendiz em estaleiros de Amsterdã, manejando ferramentas, estudando estruturas e participando da construção de navios. Sua obsessão por formar uma marinha eficiente para a Rússia encontrava ali um terreno fértil, pois os holandeses estavam entre os mais avançados no domínio naval. Pedro via no poder marítimo um elemento essencial para a expansão e defesa de seu império, sobretudo em relação aos mares Báltico e Negro. Na Inglaterra, ele estudou técnicas de urbanismo, organização administrativa e engenharia militar. Admirou-se com a estrutura institucional britânica, embora não demonstrasse interesse em copiar os aspectos parlamentares do governo. Sua atenção voltou-se sobretudo para o potencial técnico da Marinha Britânica e para os avanços científicos promovidos por instituições como a Royal Society. A ciência aplicada à indústria e ao exército era, em sua visão, uma ferramenta de poder. Pedro também utilizou a viagem como uma forma de recrutar especialistas estrangeiros. Durante suas estadias, firmou contratos com engenheiros, arquitetos,
professores e artesãos, muitos dos quais seriam posteriormente levados à Rússia para participar da construção de cidades, fundação de escolas e modernização do exército. Esse intercâmbio de talentos era visto por Pedro como um investimento estratégico, capaz de acelerar a transferência de tecnologia e saber. A Grande Embaixada, no entanto, não foi apenas uma experiência de aprendizado. Ela também revelou as limitações diplomáticas da Rússia. Pedro encontrou resistência por parte das potências europeias em formar alianças duradouras contra os otomanos. A complexa teia de interesses internacionais impedia a formação de uma coalizão eficaz, e a missão diplomática fracassou em seus objetivos formais. Esse revés reforçou em Pedro a convicção de que a Rússia precisava fortalecer-se por conta própria, sem depender da boa vontade estrangeira. Enquanto ainda estava na Europa, Pedro recebeu a notícia de uma nova revolta do Streltsy em Moscou. O episódio foi interpretado por ele como uma ameaça direta à sua autoridade e um sinal de que as velhas estruturas de poder ainda representavam um risco real. Em resposta, Pedro interrompeu abruptamente sua viagem e retornou à Rússia, determinado a reprimir a rebelião e acelerar o ritmo das reformas. O retorno marcou uma nova fase de seu governo, menos observador e mais interventor. Ao regressar, Pedro trouxe consigo não apenas conhecimento técnico, mas uma nova mentalidade política. Ele passou a adotar uma postura ainda mais autoritária, convencido de que mudanças profundas só seriam possíveis por meio do controle absoluto do Estado. Inspirado pelas práticas administrativas do Ocidente, implementou medidas de reorganização institucional, racionalização do aparato burocrático e imposição de novos padrões de conduta à nobreza e aos funcionários públicos. A Grande Embaixada foi, em suma, um divisor de águas no reinado de Pedro. Mais do que uma viagem, foi um projeto de transformação. Ela expôs o czar a novas formas de pensar, produzir e governar, consolidando sua visão de um Estado russo centralizado, eficiente e tecnologicamente avançado. Ao retornar da Europa, Pedro deparou-se com uma Rússia que, em muitos aspectos, ainda permanecia enraizada em estruturas sociais e administrativas do período medieval. Essa constatação impulsionou o início de um dos projetos de transformação interna mais radicais já empreendidos por um monarca europeu. A ambição de Pedro não era apenas reformar o Estado, mas reconstruí-lo em suas fundações, para que pudesse competir de igual para igual com as grandes potências ocidentais. Uma das primeiras áreas a serem reformadas foi a administração pública. A Rússia, até então, carecia de uma burocracia funcional. A estrutura governamental era fragmentada, dominada por interesses pessoais e marcada pela corrupção. Para lidar com essa realidade, Pedro reorganizou o aparato estatal por meio da criação de colégios e instituições temáticas, inspiradas em modelos suecos e alemães, encarregadas de áreas específicas como guerra, comércio, finanças e justiça. Essa divisão racional de funções visava aumentar a eficiência e reduzir a influência dos boiardos. Além da estrutura, ele reformulou a forma de recrutamento e funcionamento dos cargos públicos. Introduziu o sistema de tabela de ranks, em 1722, que organizava os servidores civis e militares em uma hierarquia de 14 níveis, definindo critérios objetivos de promoção. Esse sistema buscava substituir a aristocracia hereditária por uma elite meritocrática, embora, na prática, continuasse a privilegiar os nobres. Ainda assim, foi uma tentativa inovadora de profissionalizar o serviço público e ampliar o controle do Estado sobre seus agentes. No campo econômico, Pedro incentivou a industrialização com a criação de manufaturas estatais e o estímulo ao surgimento de fábricas privadas, especialmente nos setores de armamentos, tecidos e mineração. Concedeu isenções fiscais, monopólios e terrenos a empresários russos e estrangeiros dispostos a investir no país. Essas medidas visavam reduzir a dependência da importação de bens estratégicos e fortalecer a economia de guerra russa. A criação de uma indústria militar nacional tornou-se central para os objetivos expansionistas do czar.
As finanças públicas também foram objeto de uma rigorosa intervenção. A necessidade de sustentar reformas e campanhas militares levou à criação de novos tributos, como o imposto de alma, que cobrava uma taxa por cada súdito do sexo masculino. Pedro reformulou a arrecadação, substituindo antigos privilégios fiscais por sistemas mais abrangentes e centralizados. Apesar de impopulares, essas medidas aumentaram significativamente as receitas do Estado e viabilizaram os projetos modernizadores. Outro pilar das reformas internas foi a reorganização territorial. Para melhor controlar o vasto território russo, Pedro dividiu o império em províncias, gubernias, cada uma administrada por um governador nomeado diretamente pelo czar. Essa descentralização administrativa tinha por objetivo aumentar a capacidade do governo de coletar impostos, manter a ordem e implementar políticas públicas. Ao mesmo tempo, fortaleceu o controle direto de Pedro sobre as regiões e reduziu a autonomia das elites locais. Pedro também interveio na vida cotidiana dos súditos. Impôs reformas nos hábitos e nas vestimentas, incentivando o uso de roupas ocidentais entre a nobreza e proibindo costumes considerados arcaicos, como o uso de barbas entre os homens, medida que gerou resistência, mas simbolizava o rompimento com as tradições orientais. Criou escolas laicas e institutos técnicos voltados à formação de engenheiros, militares e administradores. A educação, antes restrita à igreja, passou a ser instrumento do Estado para moldar uma nova elite funcional. No plano jurídico, iniciou a revisão das leis existentes, ainda que o tão aguardado novo Código Legal não tenha sido concluído em seu reinado. Mesmo assim, medidas importantes foram implementadas, como o aumento do controle sobre os tribunais e a tentativa de padronizar procedimentos legais. Pedro procurava fazer da lei uma ferramenta de centralização e racionalização do poder, embora muitas das práticas jurídicas ainda dependessem da arbitrariedade local. O esforço reformista, no entanto, teve um custo elevado. As mudanças foram, em sua maioria, impostas de cima para baixo, com pouca participação popular e forte repressão às resistências. Camponeses e servos, maioria da população, sofreram com o aumento de impostos e a ampliação das obrigações militares. Muitas reformas beneficiaram apenas uma pequena elite urbana e militar, deixando intocados os fundamentos da servidão. A modernização, portanto, aprofundou desigualdades e gerou tensões sociais que explodiriam em revoltas locais. Mesmo diante dessas contradições, as reformas internas de Pedro representaram um divisor de águas. Elas transformaram a Rússia de um império agrário e fragmentado em um Estado centralizado, militarizado e orientado para o desenvolvimento técnico. Se por um lado o autoritarismo foi a marca de sua política, por outro, ele conseguiu lançar as bases para a modernização do país. Pedro acreditava que um Estado forte era o único caminho para o progresso, se, para isso, estava disposto a desafiar tradições seculares e redesenhar a própria estrutura da sociedade russa. O reinado de Pedro, o Grande, foi profundamente marcado pelo esforço contínuo de consolidar a Rússia como uma potência militar. Embora as reformas internas já tivessem iniciado a modernização do Estado, foi no campo de batalha que essa nova Rússia testaria sua eficácia. A guerra, para Pedro, não era apenas um instrumento de defesa territorial, mas também um catalisador de progresso. E nenhuma campanha ilustra melhor esse princípio do que a Grande Guerra do Norte, de 1700 a 1721, conflito que redefiniria o equilíbrio de forças no norte da Europa. O principal adversário da Rússia nesse embate foi a Suécia, na época uma potência militar dominante na região do Báltico. Governada pelo jovem rei Carlos XII, a Suécia controlava territórios estratégicos que impediam o acesso russo ao mar. Pedro entendia que, sem uma saída segura para o Báltico, a Rússia permaneceria geograficamente isolada e economicamente limitada. O objetivo era claro, quebrar o monopólio sueco no mar e abrir caminho para a integração da Rússia nos circuitos comerciais e diplomáticos da Europa.
Inicialmente, a campanha russa enfrentou grandes dificuldades. Em 1700, Pedro sofreu uma derrota esmagadora na Batalha de Narva, quando seu exército, ainda em fase de reorganização, foi dizimado pelas forças suecas. Esse revés, longe de desanimá-lo, serviu como lição. A partir dessa derrota, o czar intensificou os investimentos na formação de um exército moderno, adotando táticas ocidentais, profissionalizando o comando e ampliando o uso de artilharia. Criou academias militares e fortaleceu os regimentos de elite, estabelecendo uma força coesa e disciplinada. Enquanto reorganizava seu exército, Pedro aproveitou o deslocamento de Carlos XII, que se envolvera em campanhas militares contra a Polônia e o Império Otomano, para recuperar territórios perdidos e consolidar posições estratégicas. A guerra deixou de ser uma série de batalhas isoladas e passou a assumir um caráter prolongado, onde a logística, a produção de armamentos e o controle de rotas comerciais desempenhavam um papel tão importante quanto o combate direto. A superioridade numérica da Rússia e sua capacidade de manter longas campanhas começaram a se tornar decisivas. Um dos momentos mais emblemáticos do conflito foi a Batalha de Poltava, em 1709. Nessa ocasião, o exército russo obteve uma vitória decisiva sobre as tropas suecas, marcando a virada da guerra em favor de Pedro. Poltava não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração do sucesso das reformas estratégicas e da nova competência operacional do exército russo. A partir desse ponto, a Suécia entrou em declínio, e a Rússia assumiu gradualmente o protagonismo na região do Báltico. A vitória em Poltava também teve efeitos diplomáticos importantes. Diversas potências europeias passaram a reconhecer a ascensão russa e a considerar Pedro como um ator legítimo nas questões continentais. A guerra, portanto, funcionou como uma vitrine para o novo modelo de Estado que ele construía, um modelo baseado em força, organização e capacidade de adaptação. A diplomacia do czar passou a se apoiar mais na demonstração de poder do que na busca por alianças frágeis. Durante os anos finais do conflito, Pedro consolidou o domínio sobre territórios-chave, como a Hungria, a Estônia e a Carélia. Essas regiões, além de estratégicas, possuíam centros urbanos e portos que seriam cruciais para a nova visão geopolítica do Império Russo. A conquista do acesso ao Mar Báltico representava a concretização de um sonho antigo de integração com a Europa, não apenas comercialmente, mas também cultural e politicamente. O Tratado de Nystad, assinado em 1721, encerrou oficialmente a guerra e reconheceu a Rússia como potência dominante no norte da Europa. A vitória permitiu que Pedro assumisse formalmente o título de imperador de toda a Rússia, um gesto simbólico que indicava a transição do país de um czarado para um império moderno. O Império Russo surgia assim com ambições expandidas e capacidade militar compatível com as grandes potências do continente. A militarização da sociedade russa, impulsionada pela guerra, teve consequências duradouras. A estrutura do exército permanente, a centralização do comando e o uso de recrutamento em massa tornaram-se elementos permanentes da organização estatal. Ao mesmo tempo, o peso da guerra recaiu fortemente sobre a população camponesa, forçada a contribuir com homens, recursos e alimentos para sustentar o esforço militar contínuo. A vitória teve seu preço, social e humano, mas consolidou o projeto político de Pedro. A fundação de São Petersburgo representou um dos gestos mais audaciosos do reinado de Pedro, o Grande. Mais do que uma nova cidade, tratava-se de um projeto civilizacional, um símbolo concreto da ruptura com o passado e da aspiração a uma nova identidade russa, moldada por valores ocidentais e orientada para o futuro. Construída sobre terrenos pantanosos às margens do rio Neva, a cidade foi pensada desde o início como vitrine da modernidade e como instrumento de centralização do poder imperial. A escolha da localização de São Petersburgo não foi casual. Situada próxima ao Mar Báltico, em uma região recém-conquistada durante a Guerra do Norte, ela oferecia acesso direto às rotas marítimas europeias. Ao instalar a futura capital ali,
Pedro estava deslocando simbolicamente o centro político da Rússia para o oeste, sinalizando uma clara mudança de orientação geoestratégica. De Moscou, herdeira das tradições bizantinas e do legado oriental, para São Petersburgo, construída com olhos voltados para a Europa. Desde o início, a construção da cidade foi imposta com mão de ferro. Pedro mobilizou dezenas de milhares de camponeses, soldados e prisioneiros para trabalhar no imenso canteiro de obras. As condições eram extremas, o solo alagadiço, as doenças e o frio tornaram o trabalho extenuante e mortal para muitos. Estima-se que dezenas de milhares de vidas foram perdidas durante a construção. Ainda assim, Pedro não recuou. Para ele, a cidade era uma prioridade de Estado, uma prova de que a vontade imperial podia vencer até a natureza. Inspirado pelas cidades europeias que conhecera durante sua viagem ao Ocidente, Pedro exigiu que São Petersburgo fosse erguida com padrões arquitetônicos e urbanísticos modernos. Rejeitou o modelo medieval de ruas tortuosas e fortalezas concêntricas, favorecendo avenidas largas, canais navegáveis e edifícios de estilo barroco. Arquitetos estrangeiros, especialmente italianos, franceses e alemães, foram contratados para conceber palácios, praças e igrejas que dessem à nova cidade um ar europeu. Essa escolha reforçava o contraste com a tradicional arquitetura russa e evidenciava o novo projeto cultural. Para acelerar a ocupação e o prestígio da cidade, Pedro obrigou a nobreza e os altos funcionários do Estado a se mudarem para lá. Residências foram construídas para abrigar essas famílias, que, muitas vezes a contragosto, deixaram Moscou. A mudança era, ao mesmo tempo, uma forma de vigilância e de domesticação da elite. Estar fisicamente próximo ao czar significava estar sob seu olhar constante. Com isso, Pedro estabelecia um novo centro de poder e impunha sua visão de uma corte racionalizada, eficiente e subordinada. São Petersburgo também foi pensada como um polo de conhecimento e cultura. Instituições científicas e educativas foram fundadas, como a Academia de Ciências, criada com o propósito de formar uma elite técnica capaz de sustentar o projeto de modernização nacional. Museus, bibliotecas e tipografias começaram a surgir, sinalizando uma abertura à produção e circulação de saberes. A cidade, assim, tornou-se não apenas símbolo do poder imperial, mas também um núcleo de irradiação de ideias modernas em uma sociedade ainda profundamente tradicional. O porto da cidade, estrategicamente situado, passou a desempenhar um papel vital no comércio russo. Com ele, a Rússia ganhou uma janela permanente para o mar e pôde integrar-se aos fluxos comerciais europeus. O desenvolvimento portuário atraiu comerciantes estrangeiros, consolidando São Petersburgo como centro econômico e diplomático. Ao transformar um espaço quase inóspito em uma metrópole pulsante, Pedro demonstrava que seu projeto de reforma não era apenas retórico, mas incorporava ações práticas e de longo alcance. No entanto, a construção da nova capital também gerou críticas e resistência. Muitos a viam como uma imposição tirânica, alheia à cultura russa e baseada no sofrimento de milhares de trabalhadores forçados. Os críticos chamavam São Petersburgo de a cidade construída sobre ossos, em alusão às vidas sacrificadas em seu erguimento. Essa crítica, embora real, não impediu que a cidade se firmasse como um dos grandes legados do governo de Pedro. O tempo consolidaria sua importância como símbolo do novo império. Em 1712, São Petersburgo foi oficialmente declarada capital do Império Russo, substituindo Moscou. A mudança não era apenas administrativa, mas simbólica. A velha Rússia dava lugar a uma nova ordem, moldada pela vontade de um monarca que via no progresso e na disciplina os instrumentos para alcançar grandeza nacional. A cidade tornou-se, assim, a encarnação física do projeto pedrista de modernização autoritária. Ao construir São Petersburgo, Pedro deixou mais do que um centro urbano. Deixou um monumento permanente ao seu próprio ideal de império, racional, forte, orientado para o futuro e comprometido com a grandeza do Estado acima de tudo.
Ao lado das transformações políticas, administrativas e militares que marcaram o reinado de Pedro, o Grande, um dos aspectos mais sensíveis de sua política reformista foi sua intervenção nos assuntos religiosos. O czar compreendia que a Igreja Ortodoxa Russa, com sua profunda influência sobre o povo e suas tradições arraigadas, representava tanto uma fonte de autoridade quanto um obstáculo ao seu projeto de modernização. Assim, Pedro buscou submeter a Igreja ao poder do Estado, enfraquecendo sua autonomia e transformando-o em instrumento da coroa. A Igreja Ortodoxa, até então, desfrutava de grande prestígio e relativa independência. O Patriarcado de Moscou, criado em 1589, conferia ao primaz da Igreja poderes quase equivalentes aos do monarca em questões espirituais e morais. O patriarca não apenas exercia autoridade sobre o clero, como também influenciava decisões políticas e jurídicas, com respaldo em uma tradição que via a Rússia como a terceira Roma, sucessora espiritual de Bizâncio. Pedro identificava nisso uma ameaça à centralização estatal. A morte do patriarca Adriano em 1700 foi o ponto de inflexão. Pedro deliberadamente impediu a eleição de um novo patriarca, nomeando em seu lugar um lugar-tenente do trono patriarcal, figura sem poder efetivo. Essa vacância prolongada não foi acidental, mas parte de uma estratégia para reconfigurar completamente a estrutura eclesiástica. Durante mais de 2 décadas, a Igreja permaneceu sem seu líder máximo, o que permitiu ao czar enfraquecer sua autoridade e preparar o terreno para uma reforma institucional definitiva. Em 1721, como parte das medidas que consolidaram o Império Russo, Pedro substituiu formalmente o patriarcado pelo Santo Sínodo, um conselho eclesiástico subordinado ao Estado. Inspirado em modelos protestantes da Suécia e da Prússia, o sínodo era composto por bispos e oficiais leigos, todos sob supervisão de um procurador-geral nomeado pelo imperador. Esse procurador tinha poder de veto e garantia que os interesses do governo fossem respeitados em todas as decisões religiosas. A criação do Santo Sínodo representou a secularização do poder eclesiástico. A Igreja deixou de ser uma instituição independente e passou a integrar a maquinaria estatal. Seus recursos foram controlados pelo governo, seus membros submetidos a regras civis, e sua missão religiosa subordinada ao projeto de construção de um império forte e moderno. A separação entre o sagrado e o temporal foi abolida em favor da supremacia do Estado sobre todas as esferas da vida pública. As reformas religiosas também atingiram o clero regular e o monasticismo. Pedro impôs restrições à criação de novos mosteiros, limitou o número de monges e determinou que muitos deles fossem utilizados em funções administrativas ou militares. A Igreja, que antes concentrava vastas propriedades e influência local, viu-se esvaziada de poder econômico e submetida a um controle rigoroso. As ordens religiosas perderam parte de sua identidade espiritual, transformadas em braços auxiliares do governo. No campo simbólico, Pedro desestimulou o culto aos santos e às relíquias, comuns na religiosidade popular russa, por considerá-los práticas supersticiosas e incompatíveis com a racionalidade moderna. Ele incentivou uma teologia mais racional e uma liturgia mais contida, além de promover traduções de textos religiosos para o vernáculo, rompendo com o tradicionalismo litúrgico em eslavônico. Essas medidas aproximavam a Igreja Ortodoxa de uma postura mais compatível com os ideais iluministas em ascensão na Europa. A interferência de Pedro nas questões religiosas gerou resistências significativas. Muitos fiéis e parte do clero consideravam suas reformas como uma traição às raízes espirituais da Rússia. Surgiram movimentos de contestação, como o dos velhos crentes Raskolnik, que rejeitavam tanto as reformas litúrgicas iniciadas antes de Pedro quanto a submissão da Igreja ao Estado. Esses grupos foram duramente perseguidos, obrigados a viver à margem da sociedade oficial e frequentemente alvo de repressão violenta. Apesar das críticas, o controle sobre a Igreja foi um dos maiores triunfos políticos de Pedro. Ele conseguiu neutralizar uma das instituições mais conservadoras do país e integrá-la ao seu projeto de centralização estatal.
Ao domesticar o clero e controlar o discurso religioso, o czar assegurava que não haveria oposição institucional organizada a seu regime e que a Igreja cumpriria um papel funcional, legitimando suas ações perante o povo. A questão da sucessão representou um dos episódios mais dramáticos e contraditórios do reinado de Pedro, o Grande. Apesar de seus esforços para consolidar um Estado forte e moderno, o czar enfrentou dificuldades significativas ao tentar preparar seu filho mais velho, Alexei, como herdeiro à altura de seu legado. O conflito entre pai e filho não apenas evidenciou divergências ideológicas profundas, mas também revelou os limites do autoritarismo reformista em um país marcado por estruturas tradicionais e resistência cultural. Alexei, filho de Pedro com sua primeira esposa, Eudoxia Lopukina, cresceu afastado da corte e da educação ocidentalizada que seu pai promovia. Educado por tutores ligados à ala conservadora da nobreza e da igreja, o jovem príncipe desenvolveu uma personalidade introspectiva, piedosa e avessa às transformações promovidas pelo pai. Desde cedo, ficou claro que ele rejeitava as reformas militares, administrativas e culturais, preferindo os valores do antigo regime russo. Pedro, por sua vez, via com crescente desapontamento a apatia do filho em relação aos ideais que estruturavam seu governo. Esperava de Alexei um sucessor forte, moderno e comprometido com a continuação das reformas. No entanto, o herdeiro mostrava-se mais interessado em manter a tradição do que em carregar a tocha da modernização. Esse distanciamento foi interpretado pelo czar não apenas como um problema pessoal, mas como uma ameaça à estabilidade futura do Estado. A tensão entre pai e filho culminou em uma crise aberta. Em 1716, Alexei abandonou a corte e refugiou-se no Sacro Império Romano Germânico, sob proteção do imperador Carlos VI. Sua fuga foi interpretada como um ato de deserção e conspiração. Pedro, furioso, exigiu sua extradição e iniciou uma campanha pública para deslegitimar o herdeiro. O retorno forçado de Alexei à Rússia marcou o início de um processo político e judicial que chocaria o país e colocaria em xeque os princípios dinásticos do império. O czar ordenou a formação de uma comissão investigativa que, sob tortura e pressão, colheu testemunhos de supostos conspiradores ligados a Alexei. O herdeiro foi acusado de tramar contra o pai, de buscar apoio estrangeiro para derrubar o governo e de se aliar a forças contrárias às reformas. Embora as provas fossem controversas, o julgamento foi conduzido com objetivo político claro, de excluir Alexei da linha de sucessão e reafirmar o poder absoluto do monarca. Em 1718, após meses de interrogatórios, Alexei foi condenado à morte. Pouco depois, morreu na prisão em circunstâncias obscuras, provavelmente em decorrência das torturas sofridas. Sua morte gerou grande consternação entre os setores mais conservadores da sociedade, que viam nele um símbolo de resistência às reformas. Para os defensores do regime, no entanto, o episódio foi apresentado como necessário para a preservação do projeto de Estado racional e disciplinado que Pedro tentava consolidar. A eliminação de Alexei deixou o trono sem um sucessor claro, agravando a crise dinástica. Pedro tinha outros filhos, mas nenhum deles era considerado preparado ou legitimado o suficiente para assumir o governo. Essa incerteza levou o czar a romper com a tradição hereditária e promulgar, em 1722, um decreto inédito que lhe conferia o direito de escolher livremente seu sucessor. Pela primeira vez na história da Rússia, a sucessão deixava de ser um direito dinástico automático e tornava-se uma prerrogativa do governante. Essa mudança refletia a visão centralizadora e voluntarista de Pedro. O destino do império não deveria estar nas mãos de herdeiros por nascimento, mas de líderes escolhidos por mérito, competência e fidelidade ao Estado. Contudo, a medida não trouxe estabilidade imediata. Pedro morreu em 1725 sem ter nomeado oficialmente um sucessor, deixando um vácuo de poder que abriria caminho para disputas internas e instabilidade política nas décadas seguintes. O conflito com Alexei expôs o dilema central do projeto reformista de Pedro.
Por mais que o czar tenha transformado as estruturas do Estado russo, ele não conseguiu alterar completamente os padrões culturais e familiares que sustentavam a monarquia tradicional. A rejeição do herdeiro ao legado do pai foi, em certo sentido, uma rejeição dos métodos autoritários e das rupturas radicais com o passado. O drama pessoal entre pai e filho, assim, refletiu as tensões mais profundas da sociedade russa entre tradição e modernidade. O legado de Pedro, o Grande, vai muito além das transformações militares e administrativas frequentemente atribuídas ao seu governo. Uma das dimensões mais profundas de seu reinado reside na revolução cultural e científica que promoveu, marcada por uma reconfiguração dos valores sociais, da educação e da produção do conhecimento na Rússia. Determinado a romper com o atraso intelectual do país em relação à Europa Ocidental, Pedro empreendeu esforços sistemáticos para introduzir práticas culturais modernas, disseminar o saber e formar uma nova elite intelectual. A primeira grande mudança nesse campo foi a valorização do conhecimento empírico e técnico, em contraste com a tradição escolástica e teológica que até então dominava a educação russa. Pedro acreditava que o progresso nacional exigia uma base científica sólida, capaz de fornecer instrumentos práticos para o fortalecimento do Estado. Assim, incentivou a formação de engenheiros, matemáticos, médicos e cartógrafos, investindo na criação de escolas técnicas e na tradução de obras científicas estrangeiras. Para garantir que essas transformações se enraizassem, o czar instituiu reformas educacionais que visavam tanto a formação de quadros administrativos quanto a difusão do conhecimento entre as camadas mais altas da sociedade. Fundou escolas náuticas, de artilharia e engenharia, abrindo caminho para a profissionalização do serviço público. Além disso, incentivou o estudo de línguas estrangeiras, principalmente o alemão e o francês, com o objetivo de facilitar o acesso às obras científicas e filosóficas da Europa. Um marco emblemático dessa virada intelectual foi a fundação da Academia de Ciências de São Petersburgo, em 1724, pouco antes da morte de Pedro. A instituição foi concebida como um centro de excelência voltado à pesquisa e à educação superior, inspirado nas academias da França e da Prússia. Para compô-la, o czar contratou cientistas estrangeiros, sobretudo alemães e suíços, que colaboraram na organização dos currículos e na introdução de métodos científicos modernos. A academia tornou-se o coração da produção científica russa durante o século XVIII. No campo das artes, Pedro também promoveu mudanças significativas. Incentivou a pintura, a escultura e a arquitetura de inspiração ocidental, abrindo espaço para novas formas de expressão estética. Importou artistas europeus e patrocinou jovens russos para estudarem fora do país, com o intuito de criarem uma elite cultural alinhada aos padrões europeus. Essa política teve como efeito a disseminação do estilo barroco e, posteriormente, do neoclassicismo, sobretudo na arquitetura dos edifícios públicos e das residências aristocráticas. O teatro, até então praticamente inexistente como manifestação organizada na Rússia, ganhou destaque durante o governo de Pedro. Peças traduzidas do francês e do alemão passaram a ser encenadas nas cortes e, mais tarde, em teatros públicos. O czar via no teatro uma ferramenta educativa, capaz de transmitir valores de civilidade, disciplina e racionalidade. Além disso, o teatro funcionava como símbolo do afastamento em relação aos costumes populares e religiosos do passado. Outro aspecto central da Revolução Cultural foi a reforma da escrita e da linguagem. Pedro introduziu um novo alfabeto civil simplificado, baseado no cirílico, com o objetivo de facilitar a impressão e a leitura de textos técnicos e científicos. A tipografia, que era ainda rudimentar, foi reorganizada e expandida, permitindo maior circulação de livros e documentos oficiais. Com isso, a linguagem escrita tornou-se instrumento de unificação cultural e ferramenta de modernização administrativa. A imprensa também passou a desempenhar um papel estratégico no projeto pedrista. Pedro fundou o primeiro jornal russo, o Vedomosti, em 1703,
que publicava informações sobre o governo, notícias estrangeiras e textos de orientação moral e científica. Embora controlado pelo Estado, o jornal representava um avanço considerável na comunicação pública e contribuía para a formação de uma opinião letrada, ainda que restrita às elites. Essa iniciativa mostrava que o czar compreendia a importância da informação para a governabilidade. Apesar de seus avanços, as reformas culturais e científicas enfrentaram resistências. Muitos nobres viam com desconfiança as novas exigências educacionais e estéticas, e parte significativa da população, analfabeta e ligada às tradições populares, pouco se beneficiou diretamente dessas transformações. No entanto, as sementes plantadas por Pedro germinaram ao longo do século XVIII, influenciando o surgimento de pensadores, artistas e cientistas russos que dariam novos rumos à cultura nacional. A morte de Pedro, o Grande, em 1725, representou o fim de uma era transformadora para a Rússia e o início de um processo de reflexão sobre o legado de um dos mais complexos e controversos monarcas da história. Aos 52 anos, o czar sucumbiu a uma infecção, resultado das sequelas de um agravamento de uma saúde já debilitada pelos intensos esforços físicos e mentais que demandava a sua gestão do império. A sua morte, em um momento de grande turbulência política e com seu sucessor ainda incerto, deixou uma nação em um limbo. No momento de sua morte, Pedro havia consolidado muitas das reformas que iniciará, mas o império que ele criou estava longe de ser estável. Sua visão de uma Rússia modernizada, voltada para o Ocidente e centralizada sob um poder autocrático, não foi totalmente realizada. O impacto de suas reformas em várias áreas da vida russa, e desde a política até a cultura e a religião, deixava um país dividido entre aqueles que abraçaram a modernização e aqueles que resistiam a ela. A sucessão de Pedro foi marcada pela falta de clareza e pelo vácuo de poder que se formou após sua morte. A sua última grande decisão de forma voluntária, escolher um sucessor sem um sistema claro de transmissão hereditária, gerou uma série de disputas internas. Sua esposa, Catarina I, assumiu o trono como imperatriz, mas sem a mesma autoridade e o mesmo impulso reformista que caracterizavam Pedro. A instabilidade que se seguiu à sua morte indicou que o sistema imperial que ele estabeleceu não estava completamente enraizado, e a luta por poder entre as facções da corte continuou a ser uma constante. Ao longo dos séculos seguintes, o julgamento histórico de Pedro foi moldado por diferentes visões, que refletiam tanto o legado positivo quanto as controvérsias de seu governo. Para muitos, especialmente os historiadores russos do século XIX, Pedro foi visto como o czar reformeiro que modernizou a Rússia e a colocou no mapa europeu como uma grande potência militar e cultural. Suas reformas administrativas, o fortalecimento da marinha e do exército e a fundação de São Petersburgo foram considerados marcos fundamentais para a afirmação da Rússia no cenário internacional. Por outro lado, havia aqueles que viam Pedro de forma crítica, acusando-o de desrespeitar as tradições e as instituições russas. Sua política de subordinar a Igreja Ortodoxa ao Estado, o tratamento severo de sua família e o uso da violência para impor reformas foram pontos frequentemente levantados pelos críticos. Além disso, a centralização do poder nas mãos do czar, sem uma verdadeira construção de instituições políticas que pudessem sustentar a democracia ou a autonomia das regiões, foi vista como uma limitação de sua visão de modernização. A maneira como Pedro tratou os opositores também não foi esquecida. Seus métodos de governo foram muitas vezes brutais, e ele não hesitou em usar a tortura e a execução como forma de disciplinar e corrigir a nobreza e qualquer forma de dissidência. A morte de seu filho, Alexei, foi um exemplo extremo dessa política de controle, uma ação que deixou uma marca profunda na história de sua dinastia. O episódio com o herdeiro gerou muitas críticas à sua intolerância e à imposição de sua vontade a qualquer custo. Na Rússia soviética, a figura de Pedro foi resgatada de uma maneira mais positiva, sendo considerado um dos precursores das grandes mudanças que culminaram na Revolução Russa.
A ênfase nas suas reformas militares e administrativas foi destacada, sendo ele retratado como alguém que preparou a Rússia para os tempos modernos. A importância de São Petersburgo como um símbolo do novo império também foi ressaltada, visto que a cidade se tornaria o centro do poder político e cultural da Rússia imperial e, mais tarde, um dos principais centros industriais e culturais do regime soviético. No entanto, a Rússia pós-soviética viu uma revisão dessa visão. Nos últimos anos, historiadores e pensadores russos começaram a questionar se as reformas de Pedro realmente serviram a longo prazo para a emancipação do povo russo ou se, na verdade, consolidaram um modelo autocrático que só fez aprofundar a distância entre o governo e a população. Pedro foi, de fato, o grande transformador do império, mas seus métodos, muitas vezes cruéis, levantaram questões sobre os custos humanos das reformas. Uma das maiores críticas ao legado de Pedro refere-se ao fato de que, apesar de suas tentativas de construir um Estado forte, moderno e capaz de competir com as potências ocidentais, a Rússia permaneceu uma nação profundamente desigual. A nobreza e a classe militar foram privilegiadas, enquanto o campesinato, que constituía a maior parte da população, continuou a viver em condições de extrema pobreza e opressão. A autocracia de Pedro não garantiu um sistema de justiça ou liberdade que beneficiasse amplamente o povo russo, o que geraria séculos de instabilidade política e revoltas. Ainda assim, a modernização das infraestruturas do império, a criação de uma poderosa marinha e as melhorias nas indústrias tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento da Rússia. As reformas pedagógicas e a introdução de um novo sistema administrativo também criaram uma base sólida para o crescimento das gerações seguintes, mesmo que isso tenha sido realizado à custa de severas divisões sociais. Em suma, o julgamento histórico de Pedro, o Grande, é complexo e multifacetado. Ele foi, sem dúvida, um dos monarcas mais impactantes da história russa, responsável por transformar uma nação atrasada em uma potência moderna, mas sua autocracia implacável e suas reformas dolorosas deixaram um legado ambíguo. Ele foi o arquétipo do monarca iluminado, mas também o símbolo de um governo centralizado e autoritário, e seu império continuaria a ser marcado por tensões que somente a Revolução de 1917 poderia resolver. Ao olhar para o reinado de Pedro, é impossível ignorar as contradições de sua política e o profundo impacto que teve na formação da Rússia como um Estado moderno.